Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos hoje aqui novamente com mais um Evangelho no Lar da Casa Fraternidade, online. Estamos aqui reunidos com o nosso amigo Evaldo. Tudo bom, Evaldo? Tudo bem, Caetano? Tranquilidade. Tudo Sempre bom a jóia. gente estar junto, né? Isso, muito bom, né? Estamos aqui mais uma vez, muito felizes, para agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos, fazendo esse estudo do Evangelho aqui. E estamos aqui continuando também com a nossa campanha, né, o nosso Setembro Amarelo, a nossa campanha de prevenção ao suicídio. Ela foi criada em 2015. Então, podemos, assim, observar o nosso entorno, pessoas que se encontram, às vezes, depressivas, estão muito quietas, né, Orvaldo? Criar um acolhimento legal com essas pessoas, né? Quiser falar alguma Isso coisa mesmo, aí? Caetano. A gente tem até se reunido, inclusive hoje à noite ainda teremos uma reunião com as lideranças de juventude de Saquarema, da região toda, até Macaé, por conta dos casos que estão surgindo de jovens e que mesmo com família espírita, mesmo estudando o espiritismo, estão apresentando quadros de depressão. Então a gente está se debruçando sobre esse assunto. E o fundamental hoje é acolhimento, é escutativa, é dizer para o outro que ele é importante, que você está ali, às vezes um telefonema, a surpresa através de uma mensagem carinhosa. E aí eu aproveito rapidinho, para a gente também, nessa campanha, a gente estender um olhar carinhoso para as pessoas que estavam presencialmente com a gente no GEF e que por várias razões, né, hoje está limitado o grupo lá de presencial, e tem pessoas que de repente elas estão lá adicionadas no WhatsApp, mas elas não interagem, elas vão ficando de lado, e aquela situação, né? Como que cada um que estiver nos ouvindo pode, entre aspas, apadrinhar, tentar lembrar assim, puxa vida, presencialmente eu abraçava fulano, eu falava com alguém na cantina, de que forma que a gente pode começar usando essa campanha do Setembro Amarelo para ver também como que estão os nossos amigos, os nossos afetos, que caminharam conosco esse tempo todo lá presencialmente no Fraternidade. Eu, particularmente, tenho feito um pouco isso no privado, dando atenção a algumas pessoas, e essa campanha a gente pode aproveitar essa onda do Setembro Amarelo e também ver como estão os nossos amigos, né? Verdade. E a gente aproveita aqui para ressaltar também que é muito importante as orações em família, né? Realizar o culto do Evangelho no lar, estar em momento de oração, porque nesse momento a família, né? Nós estamos dentro de casa, há muitos problemas acontecendo, muitas mudanças, né? As pessoas algumas estão um pouco assustadas com algumas situações, né? É muita formação atravessada. A gente, às vezes, ouve um dispositivo de comunicação fala uma coisa, às vezes outro fala outra. A gente fica um tanto confusos. A única coisa que não tem confusão é nas palavras de Jesus. Aí você não encontra confusão, está lá escrita há mais de 2000 anos. Então, nesse momento, é tudo que a gente tem, né, Evaldo? Então, acho que você tocou no ponto, porque se tem tanta informação, porque a tecnologia possibilitou isso, é o WhatsApp, é jornalismo e tal, a gente tem uma fonte, tem que ir na fonte. Se você está com sede, você tem que ir na fonte que está limpa, cristalina, né? E a gente ainda tem a bênção do Espiritismo que elucidou, que nos ajudou a entender o Evangelho. Então, acho que se a Isso gente não aí. foge muito, eu acho que o menos é mais. Nesse momento, a gente não tem que estar inventando a roda. Às vezes, a gente fica pessoas dizendo que Kardec está ultrapassado, que as obras precisam ser vindas de outras fontes. O acervo que nós temos só de livros psicografados por Chico Xavier, já entendemos tudo, já lemos tudo. Então, a gente, para limpar essa fonte de uma série de entulhos psíquicos, de informações equivocadas, a gente tem que ir na fonte mais cristalina, mais pura,
e rever as lições, refletir, analisar o próprio comportamento para vencer medos, ansiedades e apostar com essa fé raciocinada de que a gente faz parte desse processo para colocar uma pedrinha na construção do reino melhor e não a gente se perder nesse turbilhão de emoções equivocadas, de informações equivocadas. Então, a gente tem que manter a serenidade, e essa serenidade a gente encontra no Cristo, a força que ele tem para nos amparar e nos proteger, né? Verdade. Evaldo, a gente pode fazer a nossa leitura? Pode fazer a nossa leitura, então? Vamos fazer para começar. Eu escolhi esse livro, né? Enfoques Espíritas, pelo Espírito Viana de Carvalho, o médio Edivaldo Franco, é um livro de 1980, e tem a mensagem no capítulo 25, no finalzinho, a Viana de Carvalho vai nos dizer: os homens fruem conforme merecem, recebem de acordo com o que operam e colhem a sementeira deixada no passado. No seu processo inevitável de crescimento, o espírito, no corpo e fora dele, é o autor do seu destino. Não são possuidores de toda a sabedoria os desencarnados. Se isso fora possível, em face do fenômeno puro e simples da morte, tornar-se-iam deuses, conforme as concepções da ortodoxia mitológica do passado. Jesus é o Senhor que todos nos emula, convidando-nos às conquistas superiores, portador, ele sim, do conhecimento pleno. Revelando-nos o Pai, em momento algum traiu o desejo de igualá-lo, como ensinar-nos a adorá-lo na condição de entidade máxima. E a ele, nosso mestre benfeitor, seguir, imitando em todos os trâmites, através de cujo comportamento adquiriremos a paz. Honrando o trabalho como lei que fomenta a evolução, afirmou que também o Pai trabalha até hoje, legando-nos a honra do serviço intransferível como suporte resistente para a vitória sobre as vicissitudes pessoais e a libertação de todas as conjunturas afligentes e dolorosas por nós mesmos engendradas. Então, eu fiz a escolha, Caetano, porque o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, né? Então, a página aqui, a Viana de Carvalho vem nos falar de que o Pai trabalha até hoje. Quer dizer, a gente fica admirado com a obra do Pai, parece que está tudo acabado e pronto, né? Em algum momento ele está só descansando, quando a gente sabe que o amor dele, o pensamento dele continua obrando na expansão das galáxias, né? na própria manutenção das leis para manter o equilíbrio da vida na Terra. Então, que a gente possa se ancorar nisso e dar um valor à oportunidade de trabalhar tanto no aspecto material, usando as nossas habilidades, as nossas inteligências, mas também aproveitar o tempo para o trabalho espiritual que o Cristo nos convida, né? É isso. Legal. É isso aí. Nós já temos vários amigos aqui, ó. Temos a Luciana, Cássia, Jaide, que bom. Alípio, Dona Nazaré, ó. Que legal. Marisa Benites, a Marisa aqui de perto, de casa aqui, ó. Sejam todos bem-vindos, tá? Tem muitos amigos seguindo a gente também, tem muitos amigos também. A gente está simultaneamente no Facebook e no YouTube também, né? Com o mesmo conteúdo. E hoje a gente vai fazer a prece e em seguida nós vamos colocar aqui um vídeo muito bacana aqui de uma reflexão muito legal aqui de um estudo, tá bom, gente? Então vai ser tudo aqui mesmo, tá? Então vamos elevar então os nossos pensamentos, né? Agradecendo ao Pai Maior, primeiramente pela oportunidade que temos de estar aqui neste momento, Senhor, em que cada um de nós extraímos o nosso tempo para fazer reflexões importantes acerca do Teu Evangelho. O Evangelho trazido pelo Cristo.
nosso grande amigo, nosso amado mestre, que há 2000 anos traçou de muita sabedoria, de muita psicologia, muita inteligência, todos os parâmetros para que possamos seguir nessa vida em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis que puder nos acontecer e nos existir. Que a gente possa, Senhor, através destas palavras, dessas lições, que a gente possa trazer em nossos corações a coragem para lidar com as vicissitudes da vida. E que a gente possa, Senhor, criar um campo energético neste momento para envolver todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram enfatigados, angustiados, tristes. Algumas pessoas que se encontram em situação de desesperança, que se encontram em situação de que tudo está acabando, está triste, está sem esperança, desiludido, decepcionado com a vida, com o mundo, com a vida pessoal, com o trabalho, mas que elas saibam que não há um grão, um fio de cabelo da nossa cabeça que não cai sem o consentimento e a autorização do Pai Maior. Que todas as leis do universo são regidas pelas maiores forças, forças as quais desconhecemos. Mas é que nós temos, por hora, cada um de nós, os nossos amigos, amores e mentores espirituais que caminham conosco, nos intuem e torcem por nós. Que possamos, nesse momento, estarmos uníssonos em pensamentos, vibrações e fé, para que possamos seguir com o estudo da noite e que a gente possa, Senhor, estar plenos e tranquilos diante de qualquer situação que possa nos afligir. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Fazer a leitura, então, nós aqui? Vamos fazer. Eu posso começar? Pode. Vamos lá. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. E aqui só uma observação, que na verdade a gente precisa entender, na cultura da época, a questão do que seria a 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora. Então a 3ª hora por volta das 9 da manhã, porque na verdade havia uma divisão da forma de entender e de se organizar. Então o tempo era dividido a cada 3 horas. Então por volta das 9, sempre começando a 1ª hora com o nascer do dia e a última hora com o pôr do sol. Então geralmente era de 6, 6 e pouco da manhã até 6, 6 e pouco da tarde, num total de 12 horas. Então a 3ª hora às 9, a 6ª hora meio-dia, a 9ª hora às 3 da tarde, e ele vai falar da hora que vai equivaler às 5 da tarde, quando ele encontra esses últimos, a 1/10 hora, de pessoas ainda sem os desocupados, né?
Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 haviam chegado, receberam um denário cada um, o denário que ele tinha lá na madrugada, garantido que iria pagar aquele que fosse desde a primeira hora. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, né? Da 1/10 até às 18, né? Que seria mais 1 hora de trabalho. E lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 a 16. E que ele vai fazer uma referência, e não nesse momento, mas da parábola do festim das bodas, né? E aí a gente vai ter nas instruções dos Espíritos uma série de elementos que nós vamos precisar para elucidar esse entendimento. Porque no primeiro momento, né, Caetano, você pegar na visão materialista ou de organização de uma instituição comercial ou uma empresa, e você colocar pessoas para trabalhar às 7 da manhã, e outro você vai colocar às 5 da tarde. Então, um trabalha às 8, 9 horas do dia, e o outro só trabalha 1 hora e vai ter o mesmo salário, né? Então, quando na verdade você tem essa figura do dono da vinha, é o pai que assume até a condição de juiz, porque ele vai no final dizer com clareza de que ele estava fazendo, de certa forma, um julgamento. E antes de passar para você, eu me recordo muito de papai, né? Todo mundo aí conviveu um pouco com ele. Papai era um homem de roça. E aí ele também trabalhava com essas situações, saía às 6 da manhã para trabalhar. E aí você tem aquela pessoa, eles tinham os eitos para limpar X pés de laranja, X pés disso e daquilo. E ele sempre falava, conversando com a gente, que ele tinha um ritmo muito acelerado de trabalhar. Então ele conseguia limpar eitos maiores até às 5 da tarde. E aí ele falava uma palavra que eu até demorei para entender. Eles falavam, os meus amigos ficavam remancheando, né? Quer dizer, na verdade, remancheando. Ficavam enrolando, e aí até ele dizia, eu era chamado de bobo, porque eu estou fazendo direito o meu trabalho, e no final do dia eles vão ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando, né? Porque remanchearam, enquanto ele limpava, de repente, 20 pés de laranja, estou aqui supondo, na hipótese, os outros limparam 12, 10 e ganhavam o mesmo salário, né? Então aí entra uma questão, na perspectiva espiritual, que aí eu passo para você, como é que a gente pode ter um olhar desse pai, que é justo, que é bom, mas que na hora de dar o salário, ele dá o mesmo salário para aquele que começou cedo e aquele outro que chegou no final, né? Acho que a gente vai ter, no item 2 das instruções dos Espíritos, uma série de elementos que vão nos ajudar a entender essa parábola, né? Aí agora, para você não remanchear aí no estudo, eu vou passar para você. É isso aí. Então vamos lá, vamos no item 2, né? O trabalhador, é instruções dos Espíritos, né? O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha que empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Eu achei muito interessante porque a gente vê para que a própria doutrina espírita nos ensina que a intenção é tudo, né?
conforme está na parte das orações, né, no próprio Evangelho aqui, tudo é intenção. Então, às vezes, a pessoa ela está sem o trabalho, né, mas ela está intencionando trabalhar, ela precisa, ela quer trabalhar. Então, aí eles fazem aqui um grande comparativo entre a pessoa que quer trabalhar e o que não quer trabalhar. Mas aqui é levado em conta a pessoa, né, que está querendo trabalhar, não foi, não foi contratado para o serviço, né? Aí é uma coisa que eu faço aqui, inclusive na empresa, nossa, aqui, justamente isso. Nós precisamos, como é que é a palavra que você falou, Evaldo? Que o seu pai ensinou? Remanchear, não podemos remanchear. Remanchear. Fica enrolando, né? O embromation, né? Enrolando. Então, eu costumo dizer aqui para eles o seguinte, gente, vocês não pensem que a gente vai ficar, se a gente não gostar de fazer um serviço, ou se a gente não se dedicar a um determinado serviço, quando a gente se propõe a viver assim, ou não fazer alguma coisa direito, essa pessoa que somos nós vamos ser assim nas nossas casas, nós vamos ser assim em todos os lugares. Então, às vezes, como é bom a gente extrair o melhor de nós, é justamente nesse momento, porque a gente precisa estar bem esforçado, bem intencionado em todos os momentos, tendo ou não trabalho, né? Que no caso aqui, quando se fala no ganho final, no final do dia, que todos recebem a mesma coisa, é o que o Evaldo estava falando. A gente sai do plano material, né, que é incompreensível, e vale lembrar também que naquela época a reencarnação, ela era comum, as pessoas sabiam que tinha a reencarnação, eles aceitavam a reencarnação. Então, quando se falou nessa parábola, a gente sabe muito bem que o processo reencarnatório, ele é uma continuidade, ele é um estado de continuidade. Então, quando se continua alguma coisa e você pega uma tarefa que você possa estar dando conta dela mais à frente, né? No ponto de vista físico, a impressão que se dá é que essa pessoa começou a tarefa fora do horário, mas ela já começou aquilo há muito tempo. Só que a gente não se dá conta dessa parte do processo material, mas isso só se dá no processo espiritual, né? Então vamos continuar aqui, ó. Se, porém, ele lhe houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas da preguiça. Olha a comparação que ele já está fazendo com a questão da intencionalidade, né? Porque tem muita gente que não consegui trabalhar, e me dei bem nas costas do fulano, né? Fiquei lá remancheando lá e não arrumei nada, né? Estou até brincando aqui com a palavra do seu Francisco, que é muito interessante. Vou usar aí direto agora. Não, nesse ponto, só para somar, é a questão das vezes você tem. Vamos pegar para uma outra situação, eu usei de agricultor, você pega a questão da construção civil. Então você tem o contrato de pessoas pagando dia a dia, né? O pedreiro vai chegar às 7, vai sair às 4 ou às 5. Você combina um valor fixo, né? 120, 150 reais o dia dele. E aí ele, não sendo um profissional que respeita o patrão, que está preocupado com o nome dele, em zelar por uma aquisição espiritual, mas ele está pensando só no salário no final da semana, ele vai remanchear. A gente tem notícias, né? Qualquer pessoa que fala sobre a questão, como toda profissão, tem os excelentes, né? Todas as áreas. Então você vai encontrar aquele pedreiro
que mesmo não fazendo uma empreitada, ele vai respeitar a produção para honrar o salário dele e respeitando quem deu a oportunidade de trabalho e sendo aquele cumpridor do plano traçado para aquela obra da semana. E, de repente, você tem aquele outro que, com uma empreitada, com um valor combinado com o dono da obra, vai qualificar o tempo. Aí tem aí o ponto que eu queria chegar. Porque enquanto você tem uns que vão usar o tempo todo e não qualificam para dar um sentido espiritual àquele salário, ele só quer o salário. Então, tudo que ele puder fazer para empurrar com a barriga, né? Agora, enquanto que, de repente, o outro que quer fazer o serviço, olha, eu vou fazer bacana, vou te entregar direito, estou preocupado, você vai divulgando o meu nome para outro, então ele vai criando uma rede positiva em torno do nome dele. Pelo lado espiritual é a mesma coisa. Você pode ter aquele religioso que, ao achar que vai ser salvo por trabalhar na obra do Cristo, não, eu vou fazendo isso daqui e vou tocando o barco, o importante é que eu estou, né, ou na igreja, ou no centro, fazendo isso, aquilo, fulano me viu, eu distribuí a cesta e tal, mas como que está o coração? Como é que está a qualidade desse tempo e que energias, que vibrações, né? Porque eu, até numa reflexão há pouco tempo, é claro que Emmanuel fala que a gente precisa exercitar a caridade enquanto ela ainda não é um hábito. Mas, na verdade, eu preciso, ao movimentar as minhas forças por um trabalho que seja espiritual ou não, o quanto de amor, de energia, de verdade, de sinceridade, de honestidade que eu coloco, é que eu estou qualificando para ter o salário material, se ele gera algum acordo com outra pessoa, mas também eu estou juntando bônus horas, a moeda espiritual, dita por André Luiz, na medida em que ninguém está vendo, né, não precisa ninguém estar registrando, mas a minha consciência está me levando a colocar o melhor de mim. Eu estou qualificando o tempo e as forças. Aí eu não estou remancheando nem com Deus, nem comigo mesmo, e nem com as outras pessoas à minha volta. Né? Acho que esse tema, Caetano, é porque a hora voa, hein? Acho que esse reloginho, quando a gente escuta, 8 horas. Eu acho que esse tema hoje ele é uma provocação para que todo mundo possa ler o capítulo e que a gente continue semana que vem sem remanchear nas leituras. Vai ficar para a gente aprender. A gente pode até passar a gente pode até passar um pouquinho, pode dar um desconto daquele horário também que a gente tentou colocar o vídeo. Você não tem o problema, a questão da prece ser no mesmo horário lá das pessoas que estão, para a gente criar a produção de fluidos, a irradiação, lembra que você tinha citado isso? Tem essa mesmo. Eu acho que a gente pode deixar essa provocação para as pessoas estarem pensando, lendo o restante do item 2, e aí na terça que vem a gente continua... A gente vai no 2 e no 3, né? Isso, bacana. É isso aí. Eu acho que pelo horário seria bom a gente fazer a nossa oração, né? Isso, vamos fazer assim então. Mas é importante a gente entender, o Evaldo colocou muito bem, só para a gente fechar um raciocínio que, assim, não é que a gente vai fechar, eu vou tentar complementar. É muito importante a gente colocar como ponto de vista o que nós pensamos de nós mesmos. Né? Eu acho que essa foi a provocação, né? Como é que nós nos sentimos perante a Deus, perante as leis do universo? Porque muitas vezes a gente tenta tapar o céu com o dedo, né? A questão da intenção, a gente acaba muitas vezes postergando ou tentando dar uma adiada nas coisas que a gente vai fazer. E a gente, claro que aqui não é nenhuma corrida, né? Quem é que chega primeiro, quem é que chega depois, mas muitas vezes nós postergamos muito, nós pensamos e nós, às vezes, evitamos nos comprometer em algumas horas, com algumas situações, né? Isso aí, partindo de mim também, eu também faço isso,
Ninguém escapa dessa afirmativa, né? Eu acho que E você deixou um gancho muito legal para a gente pensar semana que vem, é justamente essa divisão do tempo nos ciclos de evolução, né? O que seria a terceira hora, a nona hora, a isso, sexta hora, nessas etapas da civilização. E que hora que nós estamos? Por que ele fala trabalhadores da última hora? Que última hora é essa no momento de transição? Né? Então, estamos desperdiçando o tempo, estamos ainda postergando, como você bem colocou, ou estamos qualificando o tempo, o trabalho e a oportunidade. E aí passa pela nossa verdade. liberdade, né? Será que a gente está Isso aí. adiando mais uma etapa para frente? Eu acho que esse capítulo ele é muito, quer dizer, todos os capítulos, né? Mas ele É, traz muito elemento para a gente refletir sobre a nossa vida, as nossas verdade. escolhas, né? É verdade. Muito E bom. que nós consigamos nos sentir trabalhadores da última hora, né? Que a gente possa prestar esse serviço, né? Que eu acho que cada um de nós aqui podemos exercer esse trabalho de última hora em qualquer lugar. Eu vejo você pensando, mas eu tenho que ir na casa espírita exercer o trabalho da última hora. Não, você pode exercer em casa, você pode exercer no trabalho, você pode exercer na rua, na fila do banco, dentro do ônibus, no trânsito, dirigindo, indo no supermercado, em qualquer lugar que você pode fazer isso. É E a isso gente mesmo. quer criar um roteiro, né? Aquele roteiro certinho, tal, porque você é um trabalhador. Olha Divaldo Franco, o que ele faz? Olha, aí começa a olhar aquelas pessoas que estão, né, com um trabalho ali, né, bem objetivo ali há muitos anos. Aí quando a gente se compara a uma pessoa dessa, a gente desanima e cai. Então não é por aí. A gente tem que tentar fazer o pouco melhor que a gente puder, né? Apesar de nossos, né, nossos afazeres, nossas obrigações, né? E a gente vai conseguir, tá bom? Você faz a nossa prece, irmão? Faço sim. Faz. Claro. Queridos amigos, que o Caetano citou alguns no começo, outros que chegaram depois, todos aqueles que vão estar nos assistindo em algum momento no tempo, porque não sabemos por quanto tempo essa gravação estará em algum espaço na Terra, mas quem quer que venha a tirar alguns minutos para assistir essa nossa conversa de espíritos viajantes em que estamos tentando autoconhecimento, compreender melhor o passado, para nos situarmos melhor no presente e até, com fé, com esperança, vislumbrarmos os horizontes mais abertos, mais amplos, depois das lutas, das tempestades, das montanhas, dos pés que sangram nas pedras do caminho, que na verdade nós mesmos que as colocamos. E isso, Senhor, é ser cristão num tempo tão complexo de falta de amor, de indiferença, de intolerâncias, de ódios, de falta de respeito. Que possamos, Senhor, neste momento, construir a catedral interna sem pedras, porque não há necessidade mais, Senhor, de estarmos presos, como no passado, aos ritos religiosos, até certos fenômenos. E aí a gente não está aqui fazendo críticas, mas é trazendo a perspectiva da grande proposta do Cristo, que não fundou religião, que é justamente o sentido existencial de cada um de nós, deixar nascer, crescer, frutificar o amor, que é o próprio Cristo vivo em cada um. Porque aí nós seremos catedrais ambulantes, irradiando luz, amor em qualquer lugar, inclusive durante o sono, Senhor. Que possamos sempre, ao deixarmos o corpo descansar para o repouso natural, nos projetarmos com pensamentos equilibrados de amor, de paz, rogando a Deus que possamos nos fazer luzes diante das trevas, levar amor entre espíritos que ainda se odeiam, e assim, de mansinho, a gente vai trabalhando
como o Caetano acabou de colocar, não esperarmos grandes obras, mas que obra que eu posso fazer a cada segundo, a cada minuto por mim mesmo, para buscar serenidade, equilíbrio, amor e caridade espiritual que faço com o pensar e com o sentir. Então, Senhor, finalizando essa nossa conversa contigo, nós te pedimos que esse amor aqui falado, que essas vibrações possam chegar em nossos lares, nos corações de todas as pessoas que amamos, mas também aqueles que, por alguma razão, temos alguns acertos para fazer. E assim nós nos despedimos, te rendendo graças, dizendo do fundo do nosso coração: muito obrigado, Senhor, e fique conosco, nos abençoando, nos protegendo, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Rapaz, tem bastante gente hoje, hein? Ó, tem a Sila, tem a Rosângela, Edmar, Jussara Leal. Olha que legal, Jussara. Nádia, Sabrina, Luciana, Cássia, Simone. Cássia, você Olha não que conhece. legal. Cássia, você conhece? Cássia, já vi falar. Ana Soares, Carlinha tá aí também, ó. Que bacana. Beleza, Sabrina. Muita gente, hein? Um beijo para todas elas, um grande abraço, saudade. Mas a gente Márcia vai Gonzalez. Aí. Olha aí, que legal. A galera aqui tá forte, tá boa. É isso aí, gente. Então vamos nos despedindo, vamos encerrando mais um dia. Com a graça de Deus, muito obrigado a todos os internautas, né? Pelo momento em que passamos juntos aqui, foi muito importante, né? E obrigado, Evaldo, por estar conosco também. Eu que agradeço. Muita paz aí. E Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz, hein? Valeu. Tchau. Tudo de bom, hein? Valeu.